Saudações para você que me visita pela primeira vez. Este é o canal HD Panorama da Vida. Eu sou o Hermenegildo Dumbo e hoje nós trazemos um convidado especial, mais uma vez, que nos brinda com sua presença. Então, eu peço já ao nosso convidado que se apresente e fale um pouco também sobre si. A paz do Senhor, meus irmãos, Jesus Antônio é o meu nome, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, cá nós estamos, não é? Para poder expressar um bocadinho sobre o tema que vai ser debatido no dia de hoje e que venha trazer bem informação e mudança de vida quanto ao tema que a gente vai abordar no dia de hoje, cara. Sim, senhor. Não, Deus seja louvado. Bom, hoje o nosso tema é os três tipos de morte, certo? Amém. Uau! O que nós podemos esperar deste tema muito pertinente no dia de hoje, meu Jesus? O que é que nós podemos esperar sobre esse tema? Né? Antes de tudo, queria primeiramente ler uma passagem bíblica com os irmãos, isto é no livro de João, capítulo 6, seu versículo 50 e o versículo 58. Certo. Livro de João, capítulo 6, versículo 50 até o versículo 58. Capítulo 5, versículo 50 diz: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Amém. No versículo 58, Jesus Cristo também vem dizer: Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Amém. Nós, algumas vezes, nós temos visto aqui, há momentos parece que a Bíblia se contradiz. Tem momentos no livro que nós abrimos, Jesus está a dizer que este é o pão que desceu do céu, que aquele que comer desse pão nunca morre. Amém. E este pão que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Né? Só que Jesus Cristo tinha discípulos. Tendo discípulos, esses discípulos também morreram. Certo. Né? E parece que a própria Bíblia está se contradizendo. Como assim? Se quem comer desse pão nunca morre, e discípulos receberam a pessoa de Jesus que era o pão, mas mesmo assim morreram. Então, é por essa razão que estamos aqui, não é? Para poder trazer uma iluminação por meio da pessoa do Espírito Santo quanto a esse tema aqui, os três tipos de morte. Não é? Nós não podemos falar sobre os três tipos de morte sem primeiramente nós falar o que é a morte. Não é? Para que a gente possa desenvolver bem esse tema, precisamos primeiramente saber o que é a morte. E só assim que a gente vai entender perfeitamente sobre essa questão, sobre os três tipos de morte. Primeiramente, por definição, nós podemos dizer que a morte, morte é o desaparecimento físico de alguém. É quando alguém vivia, comia, andava, falava, né? Mas do dia para a noite deixa de respirar. Certo. Então, automaticamente, esta pessoa morreu, ele desapareceu. Desapareceu do nosso físico, já não faz parte mais do nosso mundo em si. Então, por definição, a primeira definição, podemos dizer que a morte é o desaparecimento físico de alguém. De alguém que tinha vida e deixou de ter vida. Isto aqui é morte. Ok. Né? E temos a outra definição, que a morte, para além de ser o desaparecimento físico de alguém, nós também podemos definir que a morte é a separação de duas ou mais coisas que estavam unidas. Exemplo, quando eu tenho um relacionamento e em função da vida, eu me deixo com essa mesma pessoa, automaticamente eu vou na minha vida e ela também vai na sua vida. Mas não é ela que morreu, nem fui eu que morri, mas sim o nosso relacionamento é que morreu. Quando eu tenho uma amizade tão boa com alguém, uma amizade boa, suave, mas só que em função do tempo, cada um vai no seu caminho, não é? Sim. Ele não morreu, eu também não morri, mas a nossa amizade é que morreu. Então, é por esta razão que nós podemos definir que a morte, né, é a separação de duas ou mais coisas que estavam unidas. Hoje eu estava unido com meu amigo, mas em função da vida, nós nos dividimos, cada um foi no seu caminho, a nossa amizade morreu. Então, aí nós podemos definir isso aqui, aplicando nesse contexto, que a morte é a separação de duas ou mais coisas que estavam unidas. Então, nesse caso, nós estamos a dizer que a morte não é só uma questão de pessoa, mas também de coisas, né? Exato. Ou laços, digamos assim. Exato, correto. Ok. Então, nós estamos a dizer, tipo, então, nesse caso, até sonhos também, né? Sonhos também podem morrer, projetos, tudo isso aqui. Exato. Ok. Então, acho que nós podemos dar seguimento. Ok. Né? Conforme o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre os três tipos de morte. Né? Só que nós não podemos falar, né, sobre os três tipos de morte, aquilo que acabamos de definir, o que é a morte. Né? E precisamos também entender algo. A primeira coisa que precisamos entender, né, sobre, antes de nós falar dos três tipos de morte,
A primeira coisa que precisamos entender é que Deus é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Então, esses são pontos que a gente vai precisar ao desenrolar a nossa conversa. Certo. Primeira coisa é que Deus é um ser espiritual. Ele é um ser eterno. E sendo ele um ser eterno, ele procurou também fazer um ser eterno. Isto é, que é um ser humano. Então, o homem é um ser eterno, porque ele foi feito por Deus. Porque Deus é um ser também eterno. Né? E tem outro ponto que devemos saber. Por que Deus fez o homem? Deus fez o homem com o objetivo, para o homem lhe adorar. Amém. Por isso é que todo ser humano, por mais que não busca Yoshua, por mais que ele não busca Deus diretamente, ele sempre dentro de si tem um espírito de adoração. É por essa razão que leva alguns pegarem árvores, transformarem, fazerem bonecos, tudo isso, para poderem adorar esses bonecos. Porque a Bíblia é clara dizer que o ser humano em si, dentro dele, já tem um espírito de adoração. E o outro ponto que nós precisamos também saber, né, é o caráter ou as características de um morto. Né? É que o morto possui algumas características. E uma das características que o morto tem é que se nós meter aqui um morto, ele até pode ter olho, mas ele já não consegue mais ver. Ela até pode ter boca, mas não consegue mais falar. Ele até pode ter ouvido, mas não consegue mais ouvir. E ele até pode ter o corpo, né? Mas já não consegue mais sentir nada. Então, são algumas características dos mortos. E também tem uma outra característica. Ela até pode ter perna, mas o morto já não anda mais. O morto já não fala mais, né? O morto já não sente mais, mesmo tendo o corpo. Né? Então, em função do tema que nós vamos, né, falar no dia de hoje, né, vamos falar sobre os 3 tipos de morte. Mas, segundo aquilo que eu pude entender, né? Eu gostaria de saber tipo o seguinte. Então, nesse caso, é possível que a pessoa, por exemplo, que nessa segunda visão humana vê que morreu, é possível que ela ainda ouça. Mas você não pode, tipo, falar, né? Ok. É por essa razão que nós vamos chegar já lá. Ok. Para a gente poder explicar sobre os 3 tipos de morte. Porque essas características vão nos ajudar de acordo ao desenvolver os 3 tipos de morte. Certo. Né? A primeira morte que aparece na Bíblia, né, é a morte espiritual. Né? A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus disse a Adão, Gênesis capítulo 5, versículo 5, né? Ou no livro de Isaías 59:2 também fala que os nossos pecados têm feito barreira entre nós e Deus. A Bíblia fala que Deus disse a Adão que o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Né? Então, Deus disse a Adão que o dia que ele comer desse fruto, vai morrer. Existem 3 tipos de morte. Né? A primeira morte foi a morte espiritual, a segunda morte é a morte física e a terceira morte que é a morte eterna. Primeiramente, o que é a morte espiritual? A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus disse a Adão que o dia que ele comeria desta fruta, ele deveria morrer. Só que em Gênesis capítulo 5, versículo 5, a Bíblia fala que Adão viveu muitos anos, 900 e tal anos. Né? E a primeira morte que aconteceu no mundo foi a morte espiritual. Primeiramente, o que é morte espiritual? A morte espiritual é a separação do Espírito de Deus no Espírito do homem. É quando o Espírito de Deus se separa do homem. E quando o Espírito de Deus já não está no homem, automaticamente essa pessoa morreu espiritualmente. Okay. Mas nota que a pessoa que está morta espiritualmente, ele pode andar, pode cantar, pode comer, ele pode viver normalmente. Mas só que essa pessoa, ela está morta espiritualmente. Do jeito, da maneira que foi explicado cá há pouco tempo, não é? Que todo morto não fala, ainda que tiver boca, já não sente, ainda que tiver corpo, já não tem mais, já não consegue andar assim, ainda que tiver perna. A mesma coisa acontece para todo aquele que está morto espiritualmente. Aquela pessoa que está morta espiritualmente, ela até pode ter boca, mas já não consegue mais falar sobre a pessoa de Deus. Ela até pode ter um coração, mas já não consegue ter o prazer das coisas de Deus. Ela até pode ter uma perna, mas já não tem o prazer de andar no caminho de Deus. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. A Bíblia fala no livro de Isaías 59, versículo 1-2, que os nossos pecados têm feito barreira entre nós e Deus. Nota que os nossos pecados não fazem barreira de Deus e nós, mas fazem barreira de nós no próprio Deus. Então, uma das coisas que origina a morte espiritual é o pecado.
Quando a pessoa vive na prática do pecado, automaticamente essa pessoa morre. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não é? Então, a primeira morte a existir no mundo é a morte espiritual. Ok. Existem muita gente que estão mortos espiritualmente. Existe muita gente que você vê, está vivendo, está comendo, está festejando, mas essa pessoa já está morta. Por quê? Porque ele não tem nenhuma comunhão com a pessoa de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, toda aquela pessoa que não tem Deus, essa pessoa está morta. Toda aquela pessoa que não tem Deus, essa pessoa está morta. Amém? Então, para Deus, morto não é aquela pessoa que está primeiramente no caixão. Para Deus, morto é aquela pessoa que não tem seu filho. Porque Jesus Cristo foi claro a dizer, né? Que em mim encontrareis descanso para vocês almas, que em mim eu sou a vida, que eu sou o pão da vida. Então, se Jesus é o pão da vida, significa dizer que todo aquele que não tem Jesus, automaticamente está morto. Ok. Então, a primeira morte a existir no mundo é a morte espiritual, não é? E eu quero tipo assim, então, se aquela pessoa que não tem Cristo, né? Acredito que ali que estejam nos assistindo pessoas que são cristãs e outras também que não são. Mas se não tem Cristo, então, e elas não estão vivas, né? Ou seja, para Deus não estão vivas. Então, como é que nós podemos nos referir a eles? Visto que não estão vivos, como é que nós podemos dizer que, tipo, eles vivem ou existem apenas? Como é que funciona isso? Exatamente, né? Precisamos entender a diferença de viver e existir. Para a questão do cristianismo, nós podemos dizer que só vive aquela pessoa que tem Jesus Cristo. Certo. Aquele que não tem Jesus não vive, existe. Vamos dar exemplo prático, né? Sim. A roupa, uma roupa não vive, um pano não vive, uma mesa não vive. Uma Sim. mesa existe, um pano existe, não é? Uma cadeira existe. Então, para Deus, todo aquele que não tem Cristo Jesus, ele não vive. Ele só existe. Okay. E Deus não espera que as pessoas só existem. Deus espera que as pessoas vivem. E a vida só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Então, aquele que não tem Jesus Cristo, ele não vive. Ele existe. Não é? Porque Jesus é a única pessoa que nos dá vida. Ele é o pão da vida. Então, para Deus, vivo, volto a dizer vivo, é aquele que tem seu filho. Aquele que não tem um filho de Deus, automaticamente essa pessoa não vive, só existe. Uau. Vocês estão a perceber aquilo que está se falar aqui? Está se falar que toda aquela pessoa que tem Cristo, né, pelo que eu entendi, aquela pessoa é que tem a vida eterna, porque de alguma forma Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, se você ainda não aceita, aproveita já aceitar Jesus Cristo para que você possa viver, não simplesmente existir. Porque para que essa morte, nessa primeira morte que nós tratamos aqui, não possa ser uma situação na tua vida, não possa chegar na tua vida, ok? Se você quer estar assistindo, você gosta desse tipo de conteúdo, está a gostar do vídeo, por favor, se inscreva já no canal, deixe seu like, que nós vamos continuar, pois este aqui é o HD Panorama da Vida. Nós estamos aqui para melhorar, nem para ajudar você a melhorar a vida em todos os aspectos, até a vida espiritual. Então vamos dar continuidade ao nosso convidado, por favor, tenha cuidado de falarmos da próxima morte, certo? A segunda morte. Segunda morte. A segunda morte é a morte física. Ok. Conforme a própria palavra já diz físico. Não é? O que é a morte física? A morte física é a separação do espírito do homem no corpo do homem. Certo. É quando o espírito do homem se separa do seu corpo. E é por essa razão que, quando a gente vai no óbito, dizem que o corpo já chegou. Não dizem mais o fulano chegou, o irmão ciclano chegou. Dizem que o corpo chegou. Por que dizem que o corpo chegou? Porque o verdadeiro fulano já não se encontra mais ali. Certo. Porque o seu espírito já se separou do mesmo corpo. Não é? Então, a morte física é a separação do espírito do homem no seu corpo. Vamos procurar ver isso aqui, confirmar isso em Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz assim: porque assim como sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Vê só o que a Bíblia está dizendo. Sim. Porque assim como o corpo sem o espírito está que? Morto. Está morto. Então, significa dizer, não é? Significa dizer, né, que a morte física é a separação do espírito do corpo. Certo. Então, a morte física, sabendo que é a separação do espírito do seu corpo, precisamos entender e compreender que a morte física é a consequência da morte espiritual. Ok. Antes de existir a morte espiritual, antes de existir a morte física, primeiro existiu a morte espiritual. A Bíblia diz que Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto. Já que ele comeu do fruto, ele morreu.
Só que se Adão não deveria morrer espiritualmente, Adão também nunca deveria morrer fisicamente. Então podemos dizer que a morte física é a consequência da morte espiritual, não é? Então, sabendo que a morte física é a consequência da morte espiritual, existe um ponto que nós precisamos saber, entender e compreender que quando a pessoa morre fisicamente, já não tem mais como voltar. Ok. Ainda que Deus operasse o seu milagre, não é? Assim como aconteceu com Lázaro, né? Orar por ele, ou chamar por ele, essa pessoa ressuscitar. Mas, quando a pessoa morre fisicamente, finalizou, terminou, já não tem mais como voltar. O seu corpo já não tem mais como vir a vida, se assim podemos dizer. Não é? Então, o que acontece? Entre a morte física e a morte espiritual, a morte mais perigosa não é a morte física, mas é a morte espiritual. Ok. Por que é a morte espiritual? Porque a morte espiritual, aquilo que acabamos de dizer, ela é a separação do espírito do homem com a separação do espírito de Deus do espírito do homem. Certo? Então, toda aquela pessoa que está morta espiritualmente e se morrer fisicamente, não tem como essa pessoa regressar mais. Por isso que existe um grande perigo da pessoa permanecer morto espiritualmente. É um grande perigo. Ok. Porque se a morte física bater a tua casa no dia de hoje, você não tem mais como voltar. Por isso é que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 16 que da mente do homem vem seus planos, mas a realização vem de Deus. Então, existem pessoas que dizem, não, eu vou me entregar a Deus um dia, amanhã eu vou me converter. Só que a Bíblia fala que Deus, a Bíblia fala em Isaías 43 que antes que houvesse o dia eu sou. Que significa dizer que o dia para existir depende de Deus. Então, talvez Deus pode não te dar graça de você chegar nesse dia. E se Deus não te dá graça de você chegar nesse dia, e se você estiver morto espiritualmente, mano, Já era. já era. Não é? Já era. Sim. Então, a morte física, não é? A morte física, ela é uma das consequências da morte espiritual. Eu não sei se... Eu tenho uma pergunta concernente esse tema. Tem aquela situação, né, que nós vemos em algumas igrejas, né, com a situação do purgatório, né, em que um certo grupo de irmãos ou irmãs vão orar para aquela pessoa que morreu, né, na esperança de que aquela pessoa vai estar num lugar em que ainda vai, né, pode ser salvo, mesmo sabendo que aquela pessoa não teve uma vida, né, agradável diante de Deus aqui na Terra. A minha pergunta é: será que esta prática é bíblica e será que é realmente uma prática verdadeira? Bem, primeiramente, quero dizer que essa prática não é bíblica, não é uma prática verdadeira. Ok. Né? E porque a própria Bíblia está dizendo em Mateus 11, 28 a 29, vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nota, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Significa dizer, só existe um momento que você pode vir até Cristo quando você estiver em vida. Se você, enquanto estavas em vida, não vieste até a Cristo, não é na morte que você vai ver Cristo. Certo. Porque o momento que nós devemos decidir a nossa salvação, não é o momento que a gente morre. Ok. E quando nós estamos mortos fisicamente, não decidimos mais nada. Porque até o próprio escritor Eclesiastes, né? Salomão ele vem dizer que os mortos já não sabem de nada. Então, sabendo que os mortos já não sabem de nada, significa dizer que ainda que você ora tanto para essa pessoa, para que Deus salve essa pessoa, não tem mais como Deus salvar essa pessoa. Nós temos um exemplo prático da história do rico Lázaro. A Bíblia fala que o rico, ele clamou ou pediu para Abraão, não é para que ele tirasse dali, ou que lhe enviasse para ele anunciar a palavra para os seus irmãos, né? Mas para Abraão disse que já não seria mais possível, porque o único momento possível da pessoa poder se entregar em Cristo Jesus não é quando ele morre, Sim. é quando a pessoa está em vida. Ainda que você fazer tantas orações, não vamos fazer oração do purgatório, tudo isso, para que essa pessoa, para que a alma dessa pessoa seja salva. A alma de uma pessoa não é salva quando morre. A alma de uma pessoa é salva enquanto ele estiver em vida e se arrepender dos seus pecados. Porque se a gente considerar essa doutrina bíblica, não é? Nós estamos a descontextualizar e estamos a quebrar um princípio bíblico, não é? Aquilo que Jesus Cristo foi claro a dizer, que aquele que quer ouvir pós mim, arrependa-se dos seus pecados. Então, eu quando morrer, eu não tenho mais como me arrepender dos meus pecados. Não tenho como me arrepender dos meus pecados. E até ainda que alguém orar por mim, eu já estou morto. Sim. Não tenho como mais me arrepender. O único momento pelo qual posso me arrepender é quando eu estou em vida. Porque é em vida onde nós tomamos a decisão em que lugar queremos estar, em que lugar nós não queremos estar. Ok.
E porque, né, eu fiz essa pergunta porque é um tema muito interessante, né? Porque nós vemos ainda certas religiões, certas igrejas insistirem nisso, né? Achando que não, tem essa questão do purgatório, a alma vai num sítio, né? Então eu queria saber, né, para tirar todas as dúvidas daqui dos nossos caríssimos, gostaria de saber onde é que a alma vai após a morte física. Exatamente. Né? Onde é que a alma vai depois da morte física? Né? Eu, antes de responder essa questão, vou procurar falar da terceira morte para que a gente possa entender bem sobre essa resposta. Ok. Né? A terceira morte que existe é a morte eterna. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 a 15. Vamos só ver Apocalipse, capítulo 20. Sim. 14. Apocalipse 20, 14 a 15. Sim. Diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É a segunda morte. Versículo 15 diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A terceira morte que existe é a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é a separação eterna. A palavra eterna significa para sempre. A morte eterna é a separação eterna para sempre do espírito do homem ante o espírito de Deus. Mas só que, se nós vemos esse versículo aqui, no versículo 14, parece que nós estamos a descontextualizar ou estamos a nos complicar em função daquilo que nós estamos a falar. Como assim, irmão Jesus? No versículo 14 ele fala: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Se nós ver a Bíblia está falando que essa é a segunda morte, mas o irmão Jesus está a dizer que é a terceira morte. O irmão Jesus está a falar que são três tipos de morte, mas aqui a Bíblia está a dizer que essa aqui é a terceira morte. Aí vem a questão: por que a Bíblia está a dizer que esta aqui é a segunda morte, não a terceira morte? A Bíblia aqui diz que esta aqui é a segunda morte, não a terceira morte, porque para Deus, morto não é aquela pessoa que está no caixão, morto é aquela pessoa que não tem o seu filho. Okay. Por isso que alguém se morrer fisicamente, para Deus está dormindo. Okay. Por isso é que a Bíblia fala que quando chamaram Jesus Cristo para ir na casa de um homem, né, anunciando o filho de Jairo, a Bíblia fala que quando ele chega lá, encontrou a menina morta. E aqui Jesus Cristo disse: ela está dormindo. Porque para Deus a morte é um sono. A morte física para Deus é como um sono. E o apóstolo Paulo procura refletir também sobre isso aqui. Nós estamos descansando, os que descansam no Senhor. Então, é por essa razão que a Bíblia fala meramente aqui, Apocalipse, de segunda morte. Né? Então, morte, a morte eterna, que foi definida há pouco tempo, é a separação eterna para sempre do espírito do homem ante o espírito de Deus. Amém? Essa é uma separação eterna. Agora, quanto à questão que formulaste, repete novamente qual é a questão. Sim. Onde que vai a alma depois da morte física? Exato. Onde é que vai a alma depois da morte física? Sabe-se que quando alguém está em vida, volto a repetir, Deus não obriga ninguém a lhe seguir. Sim. Não obriga. Enquanto nós estamos em vida, nós temos o direito de escolher em que lado nós queremos estar. Ou queremos estar com Deus, ou queremos estar sem Deus. Sim. Quando eu tenho a pessoa de Jesus Cristo, quando eu aceito Jesus Cristo como meu único sofrente Salvador, quando a pessoa morre, a Bíblia fala que vieste do pó e do pó voltarás. O ser humano é um ser trino, é constituído por corpo, alma e espírito. Sim. O corpo que é a parte física do homem, a alma que é a parte emocional do homem, sim, e o espírito que é o fôlego divino. Né? Então, quando o homem morre, onde é que ele vai? Primeiro, se essa pessoa morreu sem Cristo Jesus, primeiro ponto, se essa pessoa morreu sem Cristo Jesus, onde é que vai o seu corpo? O seu corpo vai para o pó. Aquilo que a Bíblia fala, vieste do pó e do pó voltarás. Então, o que vai para o pó é o quê? É o corpo. E onde é que vai a alma dessa pessoa? A alma dessa pessoa vai no Hades. O que é o Hades? O Hades é o lugar dos mortos. Ok. Precisamos entender que a alma não morre. Por isso é que eu defini há pouco tempo que Deus, quando fez o homem, ele fez o homem um ser eterno. Para viver eternamente. Certo. Agora, esse ser vai viver eternamente ou com Deus ou com o diabo.
Amém? Ou eternamente com Deus, se ela aceitará Cristo Jesus, ou eternamente no inferno. Então, se eu morrer sem a pessoa de Jesus, o meu corpo vai para o pó, porque é do pó eu vim, e a minha alma vai para o Hades, que é o lugar dos mortos. Por que é dos mortos? Porque é o lugar daquelas pessoas que não aceitaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso que eu disse há pouco tempo, para Deus morto é toda aquela pessoa que não tem o seu filho. Então, aquele que não tem o filho de Deus, que é Cristo Jesus, e ele morre fisicamente, então a alma dele vai para o Hades, que é o lugar dos mortos. Agora, se alguém morreu com a pessoa de Jesus Cristo, não é? Sim. Onde é que vai o seu corpo? Sim. O corpo vai para o pó. A Bíblia fala deste do pó voltar. E onde é que fica a sua alma? A sua alma vai para os céus. Amém? Porque a Bíblia fala que, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo disse àquele homem: ainda hoje tu estarás comigo lá no paraíso. Qual é o paraíso que Deus estava a falar? É os céus. Né? Então, toda aquela pessoa que morre com a pessoa de Cristo Jesus, essa pessoa vive. Sim. Então, essa pessoa vai para os céus. Não é? Ele fica lá no céu. E toda aquela pessoa que morre sem Cristo, ele fica lá no Hades, até que esperamos o dia do juízo final. Não é? Amém. E a outra coisa que eu queria salientar aqui, né, falando rápido de escatologia, talvez alguém pode dizer, não, pá, então as pessoas quando morrem tudo acabou. Não. O que tudo acaba realmente no corpo, na vida da pessoa? Quando a pessoa morre, o que acaba, tudo que acaba, é a parte física, não é a parte espiritual. A parte espiritual é eterna. A parte física é que não é eterna. A parte física vai para o povo. Mas a parte espiritual, ela é eterna. Por isso, se nós vemos do rico e Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro morre. Vem anjo e lhe leva. O rico também morre. Só que ao decorrer da história, nós estamos a ver que o rico estava a falar. Sim, sim. Mas a pergunta é, como é que o rico morreu, mas está a falar? Se o morto não fala. Estamos lá, né? E a Bíblia fala que ele vê à distância quem? Lázaro. Sim. Como é que o morto ainda vê? Não conseguimos entender isso. Sim, sim. Então, é por essa razão que eu disse que quando nós morremos, que morre é o corpo, não é a alma. Okay. A alma, ela é eterna. Amém? A sua alma, ela é eterna. Por isso é que a Bíblia está falando que o rico ainda conversou e ainda pediu para voltar. Então, aí onde nós entendemos e compreendemos que realmente, afinal de contas, a morte não é fim de tudo. Quando se diz que a morte é o fim de tudo, nós estamos a falar no contexto do corpo. Porque o corpo do morto já não tem mais vida. Terminou, acabou. Mas a alma dele não terminou de existir. A alma dele continua a existir. Vamos lá, né? Então, sabendo que a alma dele continua a existir, ela vai existir num lugar. Ou no Hades, ou no céu. Por isso é que a Bíblia diz que o rico queria voltar. E nota que uma das coisas que acontece na morte, não é? É que a Bíblia diz que o rico pede para voltar. Sim. E a outra coisa, ele reconhece que no lugar em que ele estava cheio de fogo. Então entendemos e compreendemos, afinal de contas, quando a pessoa morre, a alma, ela passa a ter o conhecimento de tudo. Okay. Por isso, se não dizer que Deus te apaga, anula a tua alma, você fica sem conhecer as coisas. Vamos dizer que Deus é mentiroso. Vamos dizer que Deus está sendo injusto. Porque no dia do juízo final, é o quando aparecer diante de Deus, Deus tem que me julgar em função daquilo que eu tenho conhecimento. Sim. Estamos lá, né? Sim. Então, se a alma fica sem saber de nada, fica zero, então no dia do juízo vai ser como se fosse uma mentira. Então, por essa razão que Deus não apaga a consciência dessa mesma pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala que o rico pediu para que ele saísse daquele lugar para ir anunciar que a palavra dos seus irmãos. Que significa dizer que a sua consciência fica aberta. Ele fica tendo conhecimento das coisas que se passam no mundo em que ele está. Então, quando a pessoa morre fisicamente, ele passa a ter o conhecimento de tudo, das coisas espirituais. Ou seja,
o mundo espiritual se abre para ele. Ele fica até o conhecimento de toda a realidade. Né? Para aquele amado diz que não é uma batota, eu estou aqui porque Deus me batotou. Yeah. E porque isso também, de alguma forma, né, é um assunto assim interessante. E ainda tem pessoas que duvidam, né? Duvidam do mundo espiritual, duvidam do reino. Bom, existem pessoas que não acreditam no reino espiritual. Não é isso? Eles acham que, bom, o homem é aquilo que vive só nessa dimensão humana. Basta passar dessa dimensão, acabou tudo. Será que, como é que nós podemos provar a eles que existe realmente algo mais além deste mundo aqui terreno? É aquilo. Vamos só ver, livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 1 em diante. Vamos ler todo o versículo, para que a gente possa entender mesmo. Okay. Diz assim: também os notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Vamos lá, né? E tá, outro ponto. E que foi sepultado, foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aquilo que dissemos há pouco tempo. Para Deus, morto é aquele, a morte física para Deus é como se fosse um sono. Né? Sim. E, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim com a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se prego que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum de vós que não há ressurreição dos mortos? Vamos lá, né? E ele ainda vem dizer, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, a nossa esperança é que Cristo Jesus, como é que nós podemos provar realmente, não é? Que a morte não é o fim de tudo, essa questão, né? Sim. Como é que nós podemos provar isso? Nós conseguimos provar isso porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, não é? Porque se Cristo realmente não ressuscitou, então nosso evangelho é vão, a nossa crença é vão. Certo? Nós somos, né, se assim podemos dizer, os mais loucos do mundo, como o apóstolo Paulo já foi dizendo. Né? Então, a grande prova que a morte não é o fim de tudo, a grande prova que a morte não é o fim de tudo, é que nós temos a certeza da realidade de que Cristo morreu e ele também ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós que pegamos Cristo, um dia também iremos ressuscitar. Essa aqui é a nossa grande e plena esperança. Porque se Cristo realmente não ressuscitou, então o nosso evangelho, a nossa crença é vã. Então, aquilo que o apóstolo Paulo diz, então que pegamos, comemos, bebemos e morremos. Deixamos de anunciar o evangelho. Deixamos de falar da pessoa de Jesus Cristo. Não é? Mas como nós temos a certeza que Cristo ressuscitou, e ele diz que foi visto por Cefas, foi visto pelos outros irmãos, pelos derradeiros, e ele próprio, como um dos últimos apóstolos, também viu a pessoa de Jesus Cristo, então a nossa esperança é para Cristo Jesus. Uau. Então, caríssimo irmão, não fica mais perdido, não fica mais confuso, não deixa que ninguém te minta sobre a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, e a palavra transforma, ok? Então, você que ainda não aceitou a Jesus, te convidamos a aceitar Jesus, e sobre alguma coisa, alguma dúvida que você tiver, te convidamos a deixar nos comentários. Não se esqueça de você deixar o seu like, de você comentar, de você se inscrever no canal, e
Nós estamos praticamente no fim. Então, irmão Jesus, últimas palavras, últimas considerações sobre este tema. Bem, as últimas considerações sobre esse tema, uma das coisas que eu quero aconselhar o quê? Creia na pessoa de Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Não permita permanecer na morte espiritual, pois a morte espiritual é muito perigosa, não é? Ela é mais perigosa que a morte física, além disso. Então, ela é muito perigosa. Então, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Somente Ele é a vida pelo qual você precisa, somente Ele é o descanso perfeito para a tua alma. Não existe uma outra pessoa que quer o descanso perfeito da tua alma, se não for na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E todos aqueles que acreditam nesta verdade podem morrer, mas também irão ressuscitar. Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente a tua vida. Amém, amém. Então, Jesus, muito obrigado pela tua companhia, por teres nos atendido a estar neste canal. Agradecemos bastante, que Deus seja louvado, que nós possamos cada vez mais buscar conteúdos. Lembrando a você que este não é só um canal que fala sobre vida emocional, que fala sobre negócios, mas esse é um canal também que fala sobre Deus, amém? Nós cremos no Deus todo onipotente, omnisciente, omnipresente, e nós cremos na restauração de Cristo Jesus como nosso Senhor e único Salvador, em que nós recebemos. Então, todo aquele que tiver acompanhado, então vai saber que Deus aqui é a solução de nossas vidas e também da tua vida. Então, sendo assim, Deus abençoe e continue firme, continue constante, porque isso que faz parte de como é que você vai vencer também na vida, é mesmo com Cristo Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça, você está no HD Panorama da Vida. Estamos juntos e shalom a todos. Obrigado.